A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão participa do Summit Cidades 2026, a sexta edição do maior evento para a discussão do desenvolvimento dos municípios, das cidades aqui no Brasil, que ocorre entre esses dias 23 e 25 de junho no Centro de Eventos Centro-Sul, em Florianópolis. Você vem acompanhando os conteúdos que disponibilizamos a partir do nosso estúdio da Acaerte, parceira de mídia do Summit Cidades, por aqui, e percebendo que o evento é multitemático, multissetorial e agrega várias conversas ligadas à gestão pública ao mesmo tempo. E o nosso foco a partir de agora serão os desafios da indústria, do comércio e do serviço para o desenvolvimento das cidades. E por isso, recebemos o secretário adjunto de Estado da Indústria, Comércio e Serviço, Edgar Ussui. Tudo bem, secretário? Um alô para todos os ouvintes aqui. É um prazer estar nesse podcast durante o Summit. Prazer é todo nosso. E também conosco o assessor político e institucional da FEComércio Santa Catarina, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do nosso estado, Helder Arseno. Tudo bem, Helder? Tudo bem, Cadu, e a todos que nos ouvem. Boa tarde. Secretário, começo pelo senhor. O que o senhor vai apresentar nesse painel aqui no Summit Cidades? Bom, a gente sempre tem muitos desafios, né? Mas hoje, falar nesse painel sobre as ações que o governo do estado tem sob a batuta do governador Jorginho Melo orientando municípios, a gente tem um material farto. O governador sempre muito municipalista, desde os primeiros dias de governo, sempre orientando a gente que a tomada da decisão tem que ser baseada em dado e evidência, com o cidadão no centro de tudo. E o foco de o Estado, com essa prática de uma política mais liberal, dando espaço ao empreendedor, potencializando esse DNA do catarinense de empreender, de seguir em frente, entendendo quais são as dores do setor produtivo para que a gente possa ser o espelho e ajudar nesse cenário de desenvolvimento para as empresas catarinenses. A gente surfa um bom momento, os indicadores mostram a economia aquecida e o governo do estado faz o papel dele de ser um grande indutor, a grande base de segurança para o empreendedor, que é o cara corajoso, que bota ali o seu capital, bota a sua vida, a sua família, seu empreendimento para gerar riqueza para o nosso estado. E na ponta disso estão os nossos setores econômicos, entre eles os representados pela FEComércio. Helder, o que é que tu trazes no painel aqui no Summit? Sim. Primeiramente, registrar que é um prazer para a FEComércio estar nesse evento esse ano na condição de co-realizadora, a convite da FEPES, né? Justamente por identificar que um município forte, como já disse também o nosso secretário aqui, se faz com comércio forte, com economia forte, né? Então, acho que a gente pode contribuir num debate que não é só público, né? Ele é público, ele é privado, ele depende de todo mundo estar na mesma mesa, discutindo política pública, construindo as soluções para o futuro de 2035, como a gente tem o desafio de falar aqui no evento esse ano, assim como todos os outros anos subsequentes, né? Eu acho que cada vez mais próximos entre governo, academia, como é o caso da FEPES, que faz essa boa conexão com o empresário, acho que a gente tende a consolidar Santa Catarina como um estado mais forte, mais livre, mais uma economia um pouco mais sólida em relação aos demais. Um indicador, por exemplo, que a gente mede na FEComércio, endividamento e inadimplência. Ele explodiu no Brasil inteiro. Santa Catarina é o único estado que retraiu o endividamento e inadimplência no ano de 2026. Tá bom? Não, porque há endividamento, há inadimplência, mas está melhor que os outros estados. Então, isso com certeza é sinal dessa sinergia que a gente tem e todo mundo nesse mesmo palco para discutir a solução para a gente no futuro. É mais um indicador que entra nessa lista que a gente tanto celebra, em que Santa Catarina aparece em destaque no cenário nacional. Secretário, para o Estado, a importância desse diálogo direto com os setores produtivos, também para perceber aquilo que são as necessidades e quais ações devem ser adotadas. Esse é um mantra que nós temos dentro do governo. O governador Jorginho Melo, ele vem de uma carreira política durante muito tempo no legislativo. Então ele sempre foi do parlamento, de conversar, do diálogo. E ele traz isso para a gente. Essa necessidade de a gente escutar e conversar com a sociedade, e aí bem o Helder traz academia, setor produtivo, poder público de todas as esferas, todo mundo olhando Santa Catarina de um jeito só.
cada um com a sua característica, cada um com o seu papel, mas olhando em conjunto, se despindo de vaidade, de sigla, de cor, para que a gente possa pensar o futuro do Estado. Então, esse diálogo é a matéria-prima para a gente entender o que a gente tem que fazer como governo do Estado. Né? O cientista político Thomas Dye falava, política pública é o que o governo faz e também o que ele deixa de fazer. E muitas vezes a gente tem que deixar de fazer. Né? O Estado, ele não precisa ser um Estado mínimo, mas ele precisa ser um Estado do tamanho certo para a característica do nosso Estado de Santa Catarina. E é isso que a gente busca. Esse diálogo é entender onde o Estado precisa atuar para fazer política pública, onde ele tem que estar sua mão apoiando o desenvolvimento e até apostando até em investimento em momentos e locais que o privado não poderia fazer. Né? O privado ele tem que trabalhar com lucro, e o lucro do governo, o lucro do poder público é desenvolvimento. Então, a gente tem que fazer esse diálogo para a gente não sobrepor e a gente ser esse colchão de segurança para o desenvolvimento do Estado. Até nesse olhar para o desenvolvimento médio e longo prazo de Santa Catarina, acredito que vale aqui a gente destacar um tema de uma secretaria que não é mais a que o senhor está, o senhor que já foi secretário de Estado do Planejamento, que é o programa Avança SC, do qual a SICOS também participa naturalmente. É um grande mapeamento para fazer essa identificação lá na ponta, né? Em cada região, quais as características e necessidades para projetar o futuro dessa região. Perfeito, Cadu. Quando o governador passou o desafio de recriar a Secretaria do Planejamento, que ela tinha sido extinta, a gente se deparou com uma série de planejamentos setoriais, tanto do privado quanto do público, mas como tem uma variedade muito grande de metodologia, de indicador, muitas sobreposições, muitas geravam ações que deveriam ser cumpridas pelo Poder Executivo, pelo poder público como um todo, mas a gente tinha uma fragmentação e muitas vezes até uma concorrência entre os viés e as direções. O que a gente procurou fazer? A gente buscou, foram quase 20 documentos setoriais, da FEComércio, inclusive, da Federação das Indústrias, da ACAT, próprios projetos regionais, dos consórcios municipais, a gente buscou tudo, fez um grande trabalho metodológico para entender quais eram os pontos sinérgicos, para a gente começar uma primeira base de segurança, de indicador, de eixo de ação, para que a gente pudesse trazer cada vez mais camadas. Mas a grande provocação que eu fiz para o time lá do planejamento quando a gente começou, não poderia ser mais um documento, um PDF colorido, bonito, em cima da mesa de alguém. Porque a gente está cansado de ver, e não é uma crítica, é uma realidade, vários projetos de planejamento que são lançados, são incríveis, são bonitos, mas falta continuidade, porque o ótimo é inimigo do bom. A gente procurou fazer o básico, o bom, né? E tentar entender que o IDH, a densidade demográfica e a complexidade econômica são os indicadores que a gente ia utilizar, e a gente dividiu em 5 eixos: o eixo econômico, social, infraestrutura, governança e meio ambiente. E essa é a base para a tomada de decisão. E agora a gente tem a possibilidade de trazer muitos outros indicadores, muitos outros dados para ajudar na tomada de decisão. Então, o Avança SC, ele vem como um piso, um degrau para a gente começar a subir. E a nossa vontade é que o governo entenda que isso deve ser utilizado por todas as áreas. A gente vai deixar ele aberto, o secretário Arão, que hoje está no planejamento, está fazendo essa conversa com as regiões, para que os prefeitos, as lideranças regionais também entendam que serve para eles fazer o diagnóstico regional e também para a tomada de decisão do privado. Porque a gente usou essa metodologia para o Estado como um todo, e a gente fez por provocação e por orientação do governador Jorginho. A gente dividiu nas 21 regiões das associações de município. Então a gente consegue comparar região com região, território com território, e também com o Estado como um todo, para que a gente possa olhar e ter a mesma régua, a mesma medida para todas as regiões do Estado, respeitando suas características. É uma iniciativa extremamente interessante, até convido o nosso espectador. Vamos nos aprofundar ainda nesse tema aqui ao longo do Summit Cidades. Teremos também a gravação de um podcast com o secretário de Estado do Planejamento, Arão Josino, que vai naturalmente tratar sobre o Avança SC. Helder, queria entender um pouco o papel da FEComércio no sentido desse apoio aos empreendimentos dos setores representados aqui no estado. A gente tem grandes municípios, Florianópolis, Blumenau, Joinville, com uma realidade. Temos pequenos municípios com outra realidade, tanto para comércio quanto para serviços, como para turismo. De que forma a FEComércio tem entendido esses diferentes desafios com diferentes características que os empreendedores enfrentam aqui no estado? Perfeito, Cadu. Acho que posso dizer que a gente tem uma dupla função. A primeira, essa de trabalhar os indicadores em conjunto com o governo, como o Edgar comentou, para auxiliar o governo na tomada de decisão do poder público, demonstrar
aquilo que impacta positivo ou até eventualmente negativamente, ou que as regiões estão sentindo, que empresários específicos de determinada região estão sentindo, para que a gente possa corrigir rotas e praticar uma política pública cada vez mais assertiva. Eu acho que esse é um ponto, aquele ponto de alerta, de parceria, de construção de política pública que a Federação do Comércio, assim como as outras, também constroem em conjunto. E uma outra, que eu acho que é um papel fundamental da FEComércio também, do seu sistema, junto com o SESC e o SENAC, por exemplo, é de estar cada vez mais próximo. Isso é uma visão do nosso presidente Hélio. Ele tem uma visão municipalista, embora o sistema seja privado, não seja público, ele tem uma visão municipalista. Cada vez mais o serviço do SESC, do SENAC e da FEComércio tem que estar nas regiões, atendendo as pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhorando os indicadores econômicos e sociais nas regiões, não só na faixa litorânea, não só na capital. E é uma visão dele, isso. E que isso ele traz todos os dias como cobrança, como sugestão, como pedido para todos os mais de 5, 6 mil funcionários do sistema. Vamos olhar para as regiões. Por exemplo, além da função essa da FEComércio de alerta, de parceria, uma unidade do SESC, por exemplo, numa região, ela melhora a qualidade de vida das pessoas. Como? Com parcerias com academia, como tem, com restaurante, atendendo especificamente o comerciário, com outras atividades. E vou citar um exemplo que eu acho que é o primordial, que é capaz de transformar a realidade local. A cidade de Urubici já é referência em turismo no estado e no Brasil, uma das cidades mais bonitas do Brasil, focada em inverno, talvez a mais bonita do Brasil, em potencial. É referência sem ainda ter uma estrutura referência. Exatamente. E vai ter uma estrutura referência, um hotel, uma rua coberta, um centro de eventos para 2, 3 mil pessoas, com investimento privado único, exclusivamente do SESC. Uma visão do presidente, vamos colocar Urubici como a referência do futuro do turismo no Brasil, do turismo de inverno. Como, por exemplo, a BMW gosta de fazer lançamentos em regiões como a Serra, utiliza para lançar suas motos, por exemplo. Não tem um lugar para fazer? Vai ter um lugar para fazer. Outras empresas de renome internacional vão ter um local para fazer eventos e aproveitar toda outra característica que já tem consolidada na região. Então, eu acho que esse é um papel fundamental de indutor, né, Edgar? Indutor de fato do desenvolvimento local. Em Urubici, a expansão do hotel do SESC em Lages, a expansão do hotel em Blumenau, a expansão do hotel no Cacupé aqui em Florianópolis, enfim, com todas as unidades do SESC e também no SENAC na questão da qualificação da mão de obra, né, que é uma das reclamações principais do empresário hoje, funcionário qualificado. Acho que o SENAC também ajuda todas as regiões nesse sentido. Secretário, sistema SESC-SENAC impressionante, né? Não tem nem o que falar, né? Esse olhar que o presidente Hélio traz, o sistema FEComércio, que o Helder reporta aqui para a gente, ele casa exatamente com o que o governador quer. E aí, quando eu falo de entender o que o privado está fazendo para a gente apoiar, estruturar, eu vou usar esse exemplo da região ali da Serra, Planalto Serrano e Planalto Norte, e vou trazer um exemplo prático de um programa que tem na SICOS, na Secretaria de Indústria e Comércio e Serviços, que é o Energia Boa. Foi identificado que, primeiro, essa é a região onde tem a maioria dos municípios com IDH deprimido do Estado. Então, já tem um olhar específico nosso de equilibrar o desenvolvimento econômico. 2, a gente está com quase 70% da população catarinense litoralizada. O governador sempre pede que a gente tenha que transformar o interior do estado em um lugar aprazível para o crescimento e desenvolvimento econômico. E aí, quando a gente vê iniciativa como essa, entende como foi no início do Energia Boa, que existia um investimento privado estanque na área de energia, porque não tinha uma infraestrutura de energia que o Estado não tinha feito, e aí a gente fez um investimento de quase 500 milhões em infraestrutura para que as PCHs e CGHs pudessem avançar com iniciativa do privado, e desbloqueou 3,5 bilhões de reais de investimento em aproximadamente 20 mil empregos nessa região. Então, esse tipo de ação estruturante o Estado faz, porque o privado não tem que fazer isso, não é o papel dele. Mas pensar nessas ações, como a FEComércio vem fazendo, de um apoio turístico, de um apoio ao comerciário, lá na ponta, é casar as duas coisas. É o Estado dando o que fazendo tem que fazer, dando a estrutura necessária para o desenvolvimento econômico e o privado avançando, e é por isso que Santa Catarina funciona, é por isso que a gente tem esses indicadores impressionantes que fogem da média do Brasil como um todo. E que conversa engrandecedora para os nossos espectadores aqui no canal Acaerte Oficial no YouTube, o entendimento de como o alinhamento destas ações vindas do poder público e também do setor privado pode desencadear um processo de desenvolvimento e de crescimento para as nossas cidades e para as nossas regiões. Vou finalizar com a mesma pergunta para os dois, então.
para quem está no poder público, a importância de estar aqui no Summit Cidades e essa oportunidade de network fantástica que o evento proporciona, secretário. O Summit Cidade está consolidado e para a gente ele tem dois viés. O primeiro é a gente escutar, conversar, entender as iniciativas, tanto da gestão municipal e a gente também explicar o que a gente está fazendo como gestão estadual e principalmente essa troca com o privado. Né? Especificamente na pasta que hoje eu estou, de Indústria, Comércio e Serviço, é um ganho muito importante, porque no planejamento era uma secretaria um pouco mais de dentro de governo. Né? Depois, na Secretaria de Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente já conversava com o ecossistema. Agora, com o guarda-chuva de Indústria, Comércio e Serviço, setor produtivo como um todo, me sinto bastante exposto, e isso super positivo para que a gente possa estabelecer cada vez mais esse diálogo. O ambiente aqui, o jeito que se faz o Summit, eu só desejo vida longa, parabéns aos organizadores, o governo do estado está sempre presente também, a gente tem um monte de secretários, nossa vice-governadora, governador vem no evento também, porque isso é muito importante para Santa Catarina. A assessoria política e institucional da FEComércio não pode estar em outro lugar nesse período de tempo que não aqui, né? Com certeza, com certeza. Esse evento se consolidou, hoje é uma marca dele, mas é uma marca que a gente percebe no dia a dia do evento. É o maior evento de cidades do Brasil, em termos de temas, de participação, de qualidade de público, e para nós é uma honra ter sido convidado pela FEPES, de novo, como co-realizadores do evento, estar presente, contribuir com o debate aqui dentro, que eu acho que cada vez mais essa sinergia entre academia, governo e setor privado, ela não só é importante, como ela é necessária. E é diferente em Santa Catarina em relação ao Brasil. Vou te citar um exemplo. Nós compomos os sistemas da CNC, né, da Confederação Nacional do Comércio. Todos os presidentes de FEComércio se reúnem mensalmente nas reuniões de diretoria e poucas vezes reclamam. Subiu a alíquota de ICMS. Principalmente na reforma tributária, porque era uma das compensações futuras de entrada de recurso, era poder arrecadar mais. E para arrecadar mais, vários estados subiram a alíquota do ICMS. O Edgar participava da reunião do COSUD, na época ainda do planejamento. Foi decidido, não por Santa Catarina, que se aumentaria a alíquota de ICMS no COSUD, assim como fizeram os outros estados do Norte, Nordeste e outras regiões. Qual foi o primeiro governador que levantou a mão em diálogo com a iniciativa privada, levantou a mão para dizer que não ia fazer? Arranjou com certeza um problema com os demais governadores, mas não fez. E assim como não fez aqui, alguns que já tinham mandado o projeto de lei para as Assembleias Legislativas tiveram que retirar o projeto de lei, outros que iam mandar não mandaram. Ou seja, a sinergia de Santa Catarina fez com que a gente não tivesse elevação da carga tributária, talvez como o único estado que não fez isso nos últimos 4 anos. Então, quanto mais próximo a gente tiver, mais diálogo a gente tem, mais a gente pode se ajudar e cobrar uns aos outros para que a gente, com certeza, coloque Santa Catarina cada vez mais em destaque no Brasil. O último registro, agradecer a CAERT, porque vocês têm a capilaridade que leva as informações que a gente às vezes tem dificuldade de levar ao cidadão lá na ponta. Então, essa triangulação em a gente discutir, a gente construir ações que sejam para melhorar a qualidade de vida das pessoas, elas perdem valor se elas não chegam até as pessoas. Então, a gente ter essa conversa, esse olho no olho com a imprensa, com a academia, com o setor privado e o setor público, para mim, a melhor receita para o futuro de Santa Catarina. Faço minhas as palavras do Edgar. Fico grato pelas palavras de ambos. A CAERT é filha desse DNA catarinense do associativismo, produz essa situação quase sui generis de ter todos os concorrentes, as emissoras de rádio e televisão comerciais e educativas juntos numa mesma mesa para batalhar pelo crescimento do setor, e a gente, enquanto rede de notícias dessa estrutura, visa justamente isso, levar informação de qualidade, informação fidedigna para os 4 cantos de Santa Catarina, especialmente nos pequenos municípios. A gente sabe quanto o rádio tem o protagonismo de informação em vários recantos aqui de Santa Catarina, e fico feliz com esse reconhecimento. A CAERT é a cara de Santa Catarina. Exatamente. É a cara de Santa Catarina. Gostei, hein? Essa frase a gente já pode deixar marcada. Finalizando, portanto, o nosso podcast, não por falta de assunto, mas por falta de tempo, com o secretário adjunto de Estado da Indústria, Comércio e Serviço, Edgar Ossui. Obrigado, secretário. Obrigado. E com o assessor político e institucional da FEComércio Santa Catarina, Helder Arcelo. Eu que agradeço, sempre à disposição. E você vai acompanhar aqui no canal ACAERT Oficial no YouTube mais uma série de conteúdos, entrevistas, podcasts com os participantes, os protagonistas do Summit Cidades 2026. Até o próximo.